Roberto Silva, um homem negro de 45 anos, ajustava seu uniforme impecável pela última vez naquela manhã de terça-feira. Seus olhos castanhos refletiam uma mistura de orgulho e determinação enquanto observava o movimento matinal no luxuoso edifício residencial dos Jardins, onde trabalhava há mais de 10 anos como porteiro. O sol de São Paulo filtrava-se através das janelas de vidro, criando um ambiente dourado que contrastava com a tempestade que estava prestes a se formar em sua vida. Roberto sempre chegava ao trabalho 15 minutos antes do horário, impecavelmente vestido e com um sorriso caloroso para cada morador. Conhecia a todos pelo nome, lembrava-se dos aniversários das crianças e sempre tinha uma palavra amiga para quem precisava. Sua dedicação era reconhecida por todos os moradores, exceto por um, Eduardo Monteiro, um empresário milionário do ramo imobiliário que havia se mudado para o edifício há apenas 6 meses. Eduardo era conhecido por sua postura arrogante e comentários desrespeitosos. Alto, de cabelos grisalhos bem aparados e sempre vestindo ternos caros, ele tratava os funcionários como se fossem invisíveis. Desde o primeiro dia, havia algo no olhar de Eduardo quando se dirigia a Roberto que o incomodava profundamente. Era um olhar carregado de preconceito mal disfarçado e desprezo. Naquela manhã, enquanto Roberto organizava as correspondências na recepção, Eduardo desceu acompanhado de 2 homens de terno. Roberto cumprimentou educadamente. "Bom dia, senhor Monteiro. Como passou a noite?" Eduardo nem sequer respondeu, virando-se para seus acompanhantes e sussurrando algo que fez os 3 rirem. Roberto sentiu uma pontada no peito, mas manteve sua postura profissional. Havia aprendido ao longo dos anos que a dignidade era seu maior tesouro e ninguém poderia tirá-la dele. Quando Eduardo e seus convidados saíram, Roberto voltou suas atenções para Dona Maria, uma senhora de 78 anos que descia todos os dias às 9 horas para sua caminhada matinal. "Bom dia, Dona Maria. Como está se sentindo hoje?" perguntou Roberto, ajudando-a com a bolsa. "Muito bem, Roberto. Obrigada. Você sempre tão atencioso", respondeu a senhora com um sorriso caloroso. "Espero que não se importe com as bobagens que algumas pessoas falam por aí." Roberto franziu o senho sem entender completamente o comentário, mas agradeceu com um aceno de cabeça. O dia transcorreu normalmente até que, por volta das 14 horas, chegou uma correspondência registrada para o apartamento de Eduardo. Roberto, seguindo o protocolo, ligou para avisar sobre a entrega. A voz de Eduardo do outro lado da linha era fria e impaciente. "Suba e entregue pessoalmente. E seja rápido. Tenho compromissos importantes." Roberto pegou a correspondência e subiu até o 15º andar. Quando Eduardo abriu a porta, seu rosto demonstrava irritação. "Demorou demais", disse Eduardo, arrancando a correspondência das mãos de Roberto sem sequer um obrigado. "Desculpe, senhor Monteiro. Tive que aguardar o porteiro social para cobrir a portaria", explicou Roberto educadamente. "Sempre tem uma desculpa, não é?" Eduardo o encarou com desdém. "Típico." Roberto sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. "Senhor, se há algo com que não está satisfeito com o meu trabalho, podemos conversar com o síndico." "Oh, pode ter certeza de que vou conversar", respondeu Eduardo com um sorriso cruel. "Pode ter certeza disso." 3 dias depois, Roberto foi chamado ao escritório do síndico, Sr. Carlos, um homem de meia idade que sempre havia tratado Roberto com respeito. "Roberto, preciso conversar com você sobre algumas reclamações", disse Carlos, evitando contato visual. "Reclamações, senhor?" Roberto se sentou confuso. Eduardo Monteiro apresentou uma série de queixas sobre seu desempenho. Ele alega negligência, descortesia e incompetência profissional. As palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. "Senhor Carlos, o senhor me conhece há 10 anos. Sempre fui dedicado e profissional." "Eu sei, Roberto, eu sei. Mas Eduardo é influente. Ele ameaçou retirar seu apartamento do edifício e levar outros moradores com ele. Você entende a posição difícil em que isso me coloca?" Roberto sentiu as mãos tremerem. "O que está me dizendo?" "Sinto muito, Roberto. Vou ter que demiti-lo." Eduardo exigiu sua saída imediata. O mundo de Roberto desabou naquele momento. 10 anos de dedicação, de relacionamentos construídos, de orgulho pelo trabalho bem feito,
tudo destruído por um ato de puro preconceito. Senhor Carlos, isso é injusto. O senhor sabe que nunca fiz nada de errado. Carlos suspirou profundamente. Eu sei, Roberto, mas minhas mãos estão atadas. Vou dar a você uma indenização melhor do que a prevista em lei, mas não posso fazer mais nada. Roberto se levantou, sua dignidade ainda intacta apesar da dor. Entendo. Vou buscar minhas coisas. Enquanto recolhia seus pertences no vestiário, vários moradores se aproximaram, indignados com a notícia. Dona Maria estava em lágrimas. Isso é uma injustiça, Roberto. Você é o melhor porteiro que já tivemos. Obrigado por tudo, Dona Maria. Cuidem-se, respondeu Roberto, abraçando a senhora. Ao sair do edifício pela última vez, Roberto carregava uma caixa com suas coisas pessoais e um coração partido. Eduardo observava da janela de seu apartamento, um sorriso satisfeito no rosto. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Roberto. Com 45 anos e sendo negro em uma sociedade ainda marcada pelo preconceito, encontrar um novo emprego na área de segurança patrimonial se mostrou uma tarefa hercúlea. Sua esposa, Cláudia, trabalhava como auxiliar de enfermagem, mas o salário dela sozinho mal cobria as despesas básicas da família. Papai, por que você não está mais trabalhando no prédio bonito? Perguntou Isabela, sua filha de 8 anos, com os olhos cheios de curiosidade inocente. Roberto se ajoelhou na altura da menina, acariciando seus cabelos cacheados. Às vezes, minha princesa, as pessoas fazem escolhas ruins por motivos ruins. Mas isso não significa que devemos desistir dos nossos sonhos. Você vai encontrar um trabalho novo? Vou sim, amor. E você sabe por quê? Porque sua mãe e eu te ensinamos que, quando caímos, sempre nos levantamos mais fortes. Durante as noites solitárias, enquanto enviava currículos e fazia entrevistas sem sucesso, Roberto recordava uma conversa que tinha tido anos atrás com seu pai, um homem simples que trabalhara a vida toda como pedreiro. Filho, havia dito seu pai em seu leito de morte, a vida vai tentar te derrubar muitas vezes por causa da cor da sua pele. Mas lembre-se, você vale mais do que qualquer preconceito. Estude, cresça, e um dia você vai provar que eles estavam errados. Foi essa lembrança que levou Roberto a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Usando a indenização que havia recebido e as economias da família, decidiu voltar a estudar. Aos 45 anos, matriculou-se em um curso técnico de administração predial e, paralelamente, começou a fazer cursos online de gestão empresarial. Você tem certeza disso, amor? Perguntou Cláudia, preocupada com os riscos financeiros. Tenho, Cláudia. Não posso deixar que o preconceito de uma pessoa determine o resto da minha vida. Vou provar que meu valor não se mede pela cor da minha pele. Durante o dia, Roberto trabalhava como motorista de aplicativo para sustentar a família. Nas madrugadas, estudava com determinação férrea. Seus colegas de curso, inicialmente surpresos com a presença de um homem negro de meia-idade, logo se impressionaram com sua dedicação e conhecimento prático adquirido em anos de trabalho. Foi durante um desses estudos que Roberto conheceu Marcos, um jovem empresário negro que havia construído um império no ramo de segurança patrimonial. Marcos ficou impressionado com a história de Roberto e sua determinação. Roberto, posso ver que você tem algo especial. Que tal trabalharmos juntos? Propôs Marcos após uma longa conversa. Como assim? Quero que você gerencie uma nova filial da minha empresa. Você tem a experiência prática e agora está adquirindo o conhecimento teórico. Além disso, você entende as necessidades reais desse mercado. Roberto mal conseguia acreditar na oportunidade. Marcos, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Vamos revolucionar o mercado de segurança predial em São Paulo. 2 anos depois da humilhação sofrida, Roberto estava irreconhecível. Vestindo um terno elegante, dirigindo um carro próprio e gerenciando uma equipe de 50 funcionários, ele havia se tornado uma referência no mercado de administração predial. Sua empresa crescia rapidamente, conhecida pela excelência no atendimento e pela valorização dos funcionários. A vida havia dado uma reviravolta completa. Isabela agora estudava em uma escola particular. Cláudia havia conseguido se especializar em enfermagem e a família havia se mudado para uma casa própria em um bairro de classe média. Durante esse período, Roberto nunca esqueceu a humilhação que havia sofrido.
Mas, em vez de alimentar ódio, usou aquela dor como combustível para seu crescimento. Implementou em sua empresa políticas rígidas contra a discriminação e sempre contratava profissionais pelo mérito, independentemente de cor, gênero ou classe social. Senhor Silva, disse Ana, sua assistente, interrompendo seus pensamentos. Temos um novo cliente interessado em nossos serviços. É um edifício de luxo nos Jardins. Roberto ergueu os olhos dos papéis. Qual o nome do edifício? Residencial Amélia dos Jardins. O síndico, Sr. Carlos, disse que ouviu falar muito bem do nosso trabalho. O coração de Roberto acelerou. Era o edifício onde havia trabalhado. Marque uma reunião para amanhã de manhã. Na manhã seguinte, Roberto estacionou sua BMW em frente ao edifício que havia sido sua segunda casa por 10 anos. Vestindo um terno italiano impecável e carregando uma pasta de couro legítimo, ele respirou fundo antes de entrar. Carlos quase não reconheceu Roberto quando ele se apresentou na recepção. Roberto, meu Deus, você está irreconhecível. Bom dia, Sr. Carlos. Prazer em revê-lo. Eu não sabia que você havia se tornado empresário. Quando soube do nome Roberto Silva Consultoria, nunca imaginei. A vida às vezes nos surpreende, respondeu Roberto com um sorriso sereno. Durante a reunião, Carlos explicou os problemas que o edifício enfrentava. Alta rotatividade de funcionários, reclamações constantes dos moradores e custos operacionais elevados. Desde que você saiu, Roberto, tivemos 5 porteiros diferentes. Nenhum conseguiu, ser como você era. Entendo. E todos os moradores estão satisfeitos com a mudança de administração? Carlos hesitou. Na verdade, tivemos algumas complicações. Alguns moradores muito exigentes têm tornado nossa gestão desafiadora. Roberto sabia exatamente a quem Carlos se referia, mas manteve sua expressão profissional. Posso garantir que nossa empresa resolverá esses problemas. Temos uma abordagem muito específica para lidar com situações delicadas. A proposta de Roberto foi aceita imediatamente. Carlos estava desesperado por uma solução, e a reputação da empresa de Roberto no mercado era impecável. Uma semana depois, Roberto retornava ao edifício, mas desta vez como o novo administrador predial. Havia contratado uma equipe de elite, porteiros bilíngues, recepcionistas com formação em hospitalidade e um sistema de segurança de última geração. No primeiro dia da nova administração, Roberto estava na recepção supervisionando o trabalho de sua equipe quando Eduardo desceu para sair. O milionário passou direto pela recepção, como sempre fazia, sem cumprimentar ninguém. Com licença, senhor, chamou Roberto em tom educado, mas firme. Eduardo se virou, irritado por ter sido interrompido por um funcionário. Quando seus olhos se encontraram com os de Roberto, sua expressão mudou instantaneamente de irritação para choque absoluto. O que está fazendo aqui? Gaguejou Eduardo, empalidecendo. Permitam-me me apresentar adequadamente, disse Roberto, estendendo um cartão de visita elegante. Roberto Silva, diretor da Silva Consultoria em Administração Predial. Temos o prazer de anunciar que nossa empresa foi contratada para administrar este edifício. Eduardo pegou o cartão com mãos trêmulas, lendo e relendo as informações como se não conseguisse acreditar. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Mas está, respondeu Roberto com calma. E devo dizer que estou particularmente animado para trabalhar aqui. Conheço bem este edifício e seus moradores. Durante os dias seguintes, Eduardo tentou de tudo para reverter a situação. Procurou Carlos exigindo a demissão da empresa de Roberto, ameaçou processos judiciais e até mesmo tentou subornar outros moradores para apoiá-lo. Mas a realidade era implacável. Roberto havia transformado completamente o funcionamento do edifício. Os serviços eram impecáveis, os funcionários eram altamente qualificados e respeitosos, e pela primeira vez em anos, todos os moradores estavam completamente satisfeitos. Dona Maria, agora com 80 anos, não conseguia conter sua alegria. Roberto, meu querido, ver você voltando assim, é como se a justiça finalmente tivesse sido feita. Obrigado, Dona Maria. Às vezes as coisas acontecem por uma razão maior do que podemos entender no momento. A situação de Eduardo se tornava mais insustentável a cada dia.
Sua arrogância e tentativas de desestabilizar a nova administração apenas o isolavam ainda mais dos outros moradores. Em uma reunião de condomínio, quando tentou mais uma vez questionar a contratação de Roberto, foi duramente repreendido pelos próprios vizinhos. Eduardo, chega, disse Dona Carmen, moradora do 8º andar. Roberto é o melhor administrador que já tivemos. Seus preconceitos não podem continuar envenenando nosso ambiente. Preconceitos? Eduardo tentou se defender. Não é sobre preconceitos. É sobre o quê? Interrompeu seu José do 12º andar. Sobre você não conseguir aceitar que um homem negro seja mais competente e bem-sucedido que você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo percebeu que havia perdido completamente o apoio dos moradores. Seus próprios preconceitos o haviam transformado em um pária em sua própria casa. 3 meses depois do retorno de Roberto, Eduardo recebeu uma carta oficial da administração do edifício. Com mãos trêmulas, abriu o envelope e leu o conteúdo. Uma notificação de cobrança por comportamento inadequado e perturbação da ordem condominial. Roberto havia documentado meticulosamente todas as tentativas de Eduardo de desestabilizar a administração, suas ofensas aos funcionários e suas tentativas de suborno. A documentação era impecável e, segundo as novas regras condominiais implementadas, Eduardo teria que pagar uma multa substancial ou deixar o edifício. Naquela noite, Eduardo desceu até a recepção onde Roberto estava revisando alguns relatórios. O ambiente estava silencioso. Apenas o som do ar-condicionado preenchendo o espaço elegante. Roberto, chamou Eduardo, sua voz mal passando de um sussurro. Roberto ergueu os olhos, mantendo sua expressão serena. Boa noite, senhor Monteiro. Em que posso ajudá-lo? Eu recebi essa notificação, disse Eduardo, mostrando a carta com mãos trêmulas. Ah, sim. É um procedimento padrão para moradores que violam repetidamente as normas de convivência. Eduardo se aproximou da mesa, seus olhos revelando uma mistura de desespero e humilhação. Roberto, por favor, isso vai arruinar minha reputação, meus negócios, minha família. Entendo sua preocupação, respondeu Roberto calmamente. Mas as regras se aplicam a todos, independentemente de status social ou financeiro. Você planejou tudo isso, não foi? Murmurou Eduardo. Sua volta, sua empresa, tudo para se vingar. Roberto se recostou na cadeira, estudando o homem à sua frente. Senhor Monteiro, quando você me demitiu há 3 anos, quase destruiu minha família. Minha filha chorou por semanas perguntando por que papai não podia mais trabalhar no prédio bonito. Minha esposa teve que fazer horas extras no hospital para compensar nossa perda de renda. Eduardo baixou a cabeça, incapaz de manter contato visual. Mas sabe o que aprendi durante esses anos? Continuou Roberto. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de humilhar os outros ou de usar preconceitos para justificar nossas ações. O verdadeiro poder vem do conhecimento, da competência e do respeito que conquistamos através do nosso trabalho. Por favor, implorou Eduardo, diga-me o que preciso fazer. Roberto se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento noturno da cidade. Há 3 anos, tudo o que eu queria era uma desculpa sincera. Um reconhecimento de que você havia me julgado pela cor da minha pele e não pelo meu caráter ou competência. Eu estava errado, admitiu Eduardo finalmente. Eu estava completamente errado. Meu preconceito, minha arrogância, quase destruíram um homem bom. Roberto se virou para encará-lo. E agora? Agora vejo que você sempre foi o profissional excepcional que todos diziam que era. E eu fui o incompetente. Incompetente como ser humano. Lágrimas corriam pelo rosto de Eduardo enquanto ele falava. Roberto, eu imploro seu perdão, não apenas pelas palavras, mas pelas ações, por todo o sofrimento que causei a você e sua família. Roberto permaneceu em silêncio por alguns momentos, processando as palavras de Eduardo. Quando finalmente falou, sua voz era firme, mas não cruel. Senhor Monteiro, o perdão é algo que eu posso oferecer, mas as consequências das nossas ações, essas nós temos que enfrentar. O que isso significa? Significa que você pode permanecer no edifício, mas terá que seguir as mesmas regras que todos os outros.
Significa que terá que tratar todos os funcionários com respeito, independentemente de cor, classe social ou posição. E significa que qualquer comportamento discriminatório resultará em sua saída imediata. Eduardo assentiu vigorosamente. Sim, sim, aceito todas as condições. E uma coisa a mais, acrescentou Roberto. Quero que você conte essa história. Para seus amigos, sua família, seus colegas de negócios. Quero que eles saibam como o preconceito quase destruiu a vida de uma família inocente e como ele pode destruir qualquer um. Eu vou fazer isso. Prometo. Nos meses que se seguiram, a transformação de Eduardo foi notável. Ele não apenas começou a cumprimentar todos os funcionários, como também se tornou um dos moradores mais respeitosos do edifício. Mais importante ainda, ele começou a usar sua influência empresarial para promover políticas de diversidade e inclusão em suas próprias empresas. Em uma reunião de empresários de São Paulo, Eduardo se levantou para falar. Colegas, quero compartilhar com vocês uma história pessoal que mudou completamente minha perspectiva sobre diversidade e inclusão. Durante 20 minutos, Eduardo contou detalhadamente como seus preconceitos quase destruíram a vida de Roberto e como a competência e o caráter deste homem acabaram transformando sua própria vida. Roberto Silva me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pela cor de sua pele, mas pela força de seu caráter e pela qualidade de seu trabalho. Hoje sou um empresário melhor e, mais importante, um ser humano melhor por causa dele. A história se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais de São Paulo. Roberto se tornou uma referência não apenas na área de administração predial, mas como um exemplo de superação e dignidade diante da adversidade. Sua empresa cresceu exponencialmente, administrando agora mais de 100 edifícios em toda a cidade. Ele foi convidado para palestras em universidades, escolas de negócios e conferências sobre diversidade. Durante uma dessas palestras, uma jovem estudante negra levantou a mão. Senhor Silva, como o senhor conseguiu manter sua dignidade diante de tanta humilhação? Roberto sorriu, lembrando-se das palavras de seu pai. Minha jovem, aprendi que nossa dignidade não pode ser tirada por ninguém. Ela vem de dentro, do conhecimento de quem somos e do que valemos. O preconceito dos outros diz mais sobre eles do que sobre nós. Mas não ficou com raiva? Não quis se vingar? No início senti raiva, sim, mas aprendi que a melhor vingança contra o preconceito é o sucesso. É provar, através das nossas ações e conquistas, que eles estavam errados sobre nós. Naquela noite, em casa, enquanto ajudava a Isabela, agora com 11 anos, com sua lição de casa, Roberto refletiu sobre sua jornada. Papai, disse Isabela, olhando para cima de seus livros. Na escola, minha professora contou a história de um homem que transformou uma situação ruim em algo bom. Era sobre você? Roberto sorriu, acariciando os cabelos da filha. Talvez, princesa. O que você achou da história? Achei que mostra que não devemos desistir quando pessoas más fazem coisas ruins conosco. Exatamente. E sabe o que mais a história ensina? O quê? Que quando somos verdadeiros conosco mesmos e trabalhamos duro pelo que acreditamos, o universo conspira para que a justiça seja feita. 5 anos após sua demissão humilhante, Roberto Silva era dono de uma das empresas de administração predial mais respeitadas de São Paulo. Havia criado um programa de bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes interessados em administração e gestão predial. Sua história inspirava milhares de pessoas em todo o país. Eduardo, por sua vez, tornou-se um dos principais defensores de políticas de diversidade no meio empresarial paulistano. Ele frequentemente convidava Roberto para palestras em sua empresa e se tornaram, surpreendentemente, aliados na luta contra o preconceito. Sabe, Roberto, disse Eduardo em uma das reuniões condominiais, às vezes precisamos cair para aprender a voar. Verdade, Eduardo. O importante é que, quando caímos, escolhemos nos levantar melhores do que éramos antes. A transformação de ambos os homens se tornou um símbolo de que mudança é possível, de que o preconceito pode ser vencido e de que a dignidade humana sempre triunfa sobre a ignorância. Roberto continuou administrando o edifício onde tudo começou,
mas agora como o empresário bem-sucedido que havia se tornado. Todos os dias, ao passar pela recepção elegante onde anos antes havia sido humilhado, ele se lembrava de que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Dona Maria, agora com 83 anos, sempre o cumprimentava com o mesmo carinho de sempre. Bom dia, Roberto. Como está nosso herói hoje? Bom dia, Dona Maria. Apenas um homem que aprendeu que nossa verdadeira força vem de nunca desistir de quem somos. E assim, a história de Roberto Silva se tornou uma lenda moderna sobre justiça, perseverança e o poder transformador de manter a dignidade mesmo diante da adversidade. Sua vida provava que, no final, a verdade sempre vem à tona e que o caráter de uma pessoa é mais poderoso do que qualquer preconceito. Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder novas histórias emocionantes. Além disso, essas histórias na sua tela podem te emocionar. Assista e seja feliz até a próxima.